a presença de Deus na vida do discípulo. Eu convido aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos de número 1 e 2. Depois nós partiremos para os versículos de número 14 e 15. Assim que os irmãos acharem, eu vou fazer como o Marcelo disse, quem achou, diga amém. Amém? Que bom, hein? Muito bom. Podemos ler então? 2 Samuel 6, versículo 1 e 2, fala o seguinte: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Irmãos, antes de ler o versículo 14 e 15, eu esqueci de comentar com os irmãos, algumas Bíblias podem ter escrito de uma forma diferente, tá? Mas são traduções diferentes, talvez não bate muito com a minha, mas vamos continuar seguindo aqui. Versículo 14 e 15 fala assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Os irmãos podem se assentar? Não posso deixar, né, irmãos, de ser cortês e dar boas-vindas, né, aos irmãos que estão aqui no culto, a vocês que nos assistem pelo YouTube. E nós vamos aqui, então, falar sobre essa palavra, cujo tema é a presença de Deus na vida do discípulo. O texto aqui, em Samuel, ele vai nos falar a respeito da Arca da Aliança. E a arca, ela não era um móvel qualquer não, irmãos. Ela era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Essa arca, ela era feita de madeira, porém uma madeira especial, era feita de uma madeira de acácia. E Deus ordenou para que Moisés viesse a construir essa arca. Dentro dessa arca existia alguns elementos ali, e dentre eles existiam ali as tábuas da lei, existia a vara de Arão que floresceu, mas existia ali também uma figura muito importante sobre essa arca, a Arca da Aliança, que era a figura de 2 querubins que tocavam as suas asas, como se fizesse assim, Eles tocavam as suas asas. E este lugar onde os querubins tocavam suas asas era chamado de propiciatório. Então era um lugar especial, o lugar onde Deus manifestava a sua glória no meio do seu povo. E a palavra nos fala que, passados os filhos de Eli, houve então um governador sobre Israel, e os seus filhos, eles não governavam bem as coisas de Deus. Muito pelo contrário, eles ofenderam a Deus no altar, porque eles ministravam diante da arca, mas eles se prostituíam na porta da tenda da congregação. E por isso, essa arca, que tipificava a presença do Senhor Jesus no meio do povo dele, por isso essa arca, ela foi retirada do meio do povo e ficou durante muitos anos fora de Jerusalém. Os que resgataram essa arca foram os filisteus, que eram homens terríveis, eram homens de guerras, homens impiedosos, homens sem reverências. Esses homens levaram a arca durante um tempo. E a palavra nos fala que um rei, então, ele é ungido, o rei Saul, foi ungido para governar o povo de Israel. Porém, Saul, ele não se preocupou, ele não fazia questão alguma
de trazer a presença de Deus para o seu reino. Saul estava muito preocupado com a sua popularidade. A palavra nos fala que Saul era um homem forte, um homem bonito, belo, e na verdade Saul foi um homem eleito segundo o coração do povo. Não foi eleito segundo o coração de Deus, foi eleito segundo o coração do povo. Então Saul estava preocupado, como eu disse, com a sua popularidade, preocupado com aquilo que os homens iam falar a respeito do reino dele, preocupado como seria a posição dele diante dos demais reis. Ele poderia, de repente, querer levar para si títulos, levar para si fama. E a palavra nos fala que o reinado de Saul, ele não termina bem. E até que chega o período onde é ungido o rei Davi, né, muito conhecido por nós. E quando Davi, ele é ungido o rei ali, ele teve uma preocupação. E a sua primeira preocupação foi de cuidar das coisas de Deus. Davi, ele não estava preocupado com a forma que ele ia governar, ele não estava preocupado com como ele ia abençoar o povo de Deus, ele não queria promover o seu próprio reino, como fez Saul. Davi não estava preocupado com nada disso. A primeira preocupação que Davi teve foi de trazer a arca da aliança. Davi, irmãos, ele não queria ser um rei soberano. Apesar dele poder, né, como rei, ele tinha ali a soberania nas suas mãos, ele podia fazer e acontecer, mas Davi não estava preocupado com isso. Davi queria, na verdade, que Deus reinasse no período aonde ele foi ungido rei de Israel. E aqui nós já temos um primeiro aprendizado para nós. Assim como a preocupação de Davi foi trazer a arca da aliança, trazer a presença de Deus para junto dele, assim também tem que ser a nossa preocupação, né, de trazermos a presença de Deus junto conosco. Por quê? Quando nós trazemos a presença de Deus, nós temos a oportunidade, irmãos, de vivenciarmos o melhor de Deus em nossas vidas. Nós temos a oportunidade de estar no meio do centro da vontade de Deus. E isso é a única forma das coisas melhorarem. Né? Quantas vezes a gente pensa assim, meu Deus, as coisas para mim não melhoram, né? Eu queria avançar e não consigo, eu queria produzir mais e não consigo. Mas muitas vezes é porque nós precisamos trazer a arca da aliança para perto de nós. Precisamos atrair a presença de Deus para junto de nós. Porque aonde a arca estava presente, havia algo espetacular, era algo formidável. Aonde Deus está presente, existe algo que a gente não consegue falar. Irmãos, Deus está presente aqui. Existe algo tão maravilhoso sobre essa igreja que a gente não consegue falar. Algo tão maravilhoso que foi capaz de tirar você num feriado e trazer para cá. Algo tão maravilhoso que te fez levantar da cama num dia que você podia falar assim, não, hoje é o meu domingo, trabalhei durante a semana, eu vou descansar. Não, mas algo extraordinário te trouxe à casa do Senhor. Não é a palavra que está sendo ministrada aqui, pouco menos os louvores, não é a nossa coinonia aqui que nos trouxe aqui, mas a presença de Jesus nos trouxe aqui. A arca da aliança te atraiu até a presença dela. Davi, irmãos, ele não se preocupou com a autopromoção. Ele não quis saber, né, de glória para si, mas Davi quis que Deus reinasse sobre o povo dele. E a primeira ação de Davi também foi ajuntar. A palavra nos fala que Davi juntou 30.000 homens para levar a arca da casa de Abinadab. E o que Davi fez? Vai, recolhe a arca da casa de Abinadab e ele prepara um lugar especial para essa arca. Davi, ele leva a arca para o centro do governo da nação. Ele leva a arca para Jerusalém e ele coloca ela num lugar chamado Cidade de Davi. Irmãos, Davi, ele queria trazer para si a glória de Deus. E ele teve um carinho
com a arca, ele preparou o lugar para que aquela arca viesse a repousar. Ele não colocou ela em qualquer lugar, ele colocou ela no centro do governo da sua vida. E aqui vem mais um ensinamento para nós. Tudo que nós fazemos, quando nós queremos prosperar, para que tudo vá bem na nossa vida, nós precisamos fazer como Davi fez, trazer a arca da aliança e colocar no centro do cuidado das nossas vidas. Deus precisa estar no centro do cuidado das nossas vidas, né? Ouvimos aqui falar que, olha, o Senhor precisa sentar no trono, sentar no meu coração. O Senhor precisa estar presente, me direcionar, me guiar. Então Davi, ele junta os 30 mil homens, vai até a casa de Abinadab, traz a arca. E Davi, para nós, ele é um exemplo também, irmãos, de liderança. Se viermos trazer isso para os nossos dias, Davi também é um exemplo de liderança. Davi tinha o poder de influenciar o povo. E Davi, ele dava a unidade de propósito àquele povo. Quer dizer, aquilo que Davi fazia era uma determinação de Deus para que o povo viesse seguir. Irmãos, e Deus também, ele levanta os pastores para que venham ser liderança de Deus sobre o povo, sobre a igreja. E eles trazem para nós, não da parte deles, mas da parte do Senhor Jesus, eles trazem uma unidade de propósito. Por isso que às vezes ouvimos falar sobre TSD várias vezes, ouvimos falar de célula máter, mas todo culto eu venho, eu ouço isso, o irmão prega, mas os pastores falam, mas é por quê? É porque Deus usa a vida da nossa liderança para trazer para nós uma unidade de propósito. Deus não quer um povo que um vai para cada lado, né? Deus quer uma família. E o interessante é que tudo isso acontece em meio de uma multidão. Essa parte me chamou a atenção, né? Por quê? Porque a presença da multidão estava ali no meio de tudo. A começar, havia 30 mil homens que foram até a casa de Abinadab para trazer a arca. Agora você imagina, 30 mil homens, 30 mil pessoas. Será que nesse caminho foi tudo bem, né? Eles foram tranquilos, não teve nenhum problema? Será que todos foram em paz? Irmãos, às vezes, né, uma pessoa liderar uma família com 3, 4 filhos é difícil. Agora você imagina você estar à frente de 30 mil homens, com a incumbência de ir lá e resgatar a arca da aliança. Houve, por certo, vários problemas no meio do caminho, mas a arca chegou em Jerusalém. O propósito de Deus foi alcançado. Porém, no meio dessa multidão, a Bíblia, ela dá um zoom, né? Ela chama a atenção de 3 personagens, que trazem para nós, irmãos, 3 atitudes de pessoas na presença do Senhor. Dentre as 3 atitudes, nós vamos destacar aqui 2 atitudes que foram ruins e vamos destacar uma atitude que foi boa. Então eu convido aos irmãos a abrirem a Bíblia no mesmo texto, né, no mesmo capítulo, 2 Samuel, nós vamos ler do versículo 3 até o 8. 2 Samuel capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 3 até o 8. Podemos ler? Amém? Versículo 3 nos fala assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Os irmãos podem repetir comigo? Carro novo. Amém. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, faia, harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Os irmãos podem repetir comigo? Porque os bois tropeçaram.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzar até o dia de hoje. Irmãos, esse exemplo foi um mau exemplo, porque Uzá foi um exemplo ruim. O que Uzá fez? Uzá, ele preparou um carro novo. Por isso que repetimos, preparou um carro novo. E a palavra nos fala que foi colocado o nome aonde Uzá morre de Pérez Uzar, que significa brecha de Uzar, misericórdia. Uzá, ele dá uma brecha ali, leva a mão na arca, e na mesma hora ele é exterminado, ele é morto. Então Uzá, ele até quis a presença de Deus, mas ele não respeitou a presença de Deus, porque ele queria conduzir a presença de Deus segundo a sua forma, segundo a sua vontade. Ele queria conduzir da maneira dele, mas Deus tem a forma de conduzir as coisas na nossa vida, na forma dele. Todas as vezes que a gente tenta colocar a mão na direção das nossas vidas, o que acontece é isso. A gente não se dá bem, né? O carro tropeça, os bois tropeçam, as coisas começam a dar errado. E a arca também, ela tinha nela como se fosse algumas argolas, aonde era colocado como se fosse uma espécie de uma vara, uma madeira, para poder carregar a arca. E o interessante é que só tinha uma maneira de carregar essa arca. Ela não podia ser carregada aqui assim nas mãos, como uma sacola, né? Vai no mercado, pega uma sacola. Não, a arca, ela tinha que ser carregada aqui, nos ombros. A única forma de carregar a arca da aliança era nos ombros, não era com as mãos, era para colocar aqui nos ombros. Já existia, na verdade, a lei de Moisés, que dizia que ninguém poderia tocar na arca. Ninguém poderia tocar na arca. Uzá sabia disso, mas ele vai e toca na arca. Irmãos, o colocar a arca nos ombros nos faz lembrar de um comprometimento. Não é carregar com a mão, é levar nos ombros. Você já viu quando você tem uma criança pequena em casa e você vai e sai com aquela criança para poder passear? E aí no meio daquele passeio a criança fala assim: ah, pai, eu estou cansado, você pode me pegar? O que o pai faz? Primeira coisa, pega a criança e vai segurando ela aqui no braço. Geralmente o pai faz o quê? Coloca ela aqui, ó, nos ombros. Quando a criança está nos ombros do pai, ela está num lugar de destaque. A pessoa fala assim: olha lá que lindo o seu filho. O pai fica todo feliz, né? Todo orgulhoso. Irmãos, a arca precisava ser levada nos ombros. É um lugar de destaque. Não era para ser escondido aqui nas mãos ou colocar aqui para trás, era nos ombros. Deus requer de nós a glória que é devida a Ele. A glória que é devida a Ele. Bom, mas tiveram uma ideia diferente. Como falamos, eles construíram um carro novo. Era para levar a arca no ombro. E Uzá quis fazer de forma mais fácil, de forma mais confortável. Ele queria conduzir a presença de Deus conforme a vontade dele. E o que acontece? Os bois tropeçam. Uzá vai e desobedeceu a ordenança do Senhor, pôs a mão ali na arca e morre. O interessante é que Uzá, ele era filho de Abinadab. E a arca da aliança esteve na casa dele. A palavra nos fala que a arca da aliança esteve na casa dele. No princípio da mensagem, nós falamos que aonde a arca estava presente, algo extraordinário acontecia. Nunca, né? Geralmente não ficava sem acontecer algo bom, desde que a pessoa cumprisse a ordenança. Mas o interessante é que a arca, ela fica na casa de Uzá, que era filho de Abinadab. E na casa dele eu posso imaginar que aquela arca talvez tivesse ficado encostada no canto, né, ou trancada num quartinho, porque a palavra nos fala que no período que a arca estava aqui, na casa de Abinadab, a palavra não nos fala o que aconteceu, se aquela arca ela abençoou aquele lugar, se aquela arca amaldiçoou aquele lugar, não fala nada disso. Quem sabe então Abinadab, quem sabe então Uzá,
ele estava acostumado com a presença da arca ali na sua casa. Quem sabe ele julgou a presença da arca ali na casa dele como algo comum, né? Quem sabe ele não quis mais se colocar na dependência do Senhor, ele não quis colocar a arca sobre os ombros, não quis dar o devido destaque que Deus merece na vida dele. Irmãos, e é por isso que nós somos ensinados a ter também no nosso lar a nossa célula máter. Nós não podemos fazer como Uzá, como a família de Abinadab, que a arca permaneceu ali na casa dele e ficou parado, ficou escondido, não aconteceu nada. Por isso que fazemos a nossa célula máter, né? Hoje eu posso entender por isso. Quando nós buscamos ao Senhor na nossa casa, nós estamos dando o devido valor à arca da aliança. Nós estamos trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa. Nós estamos trazendo a presença de Deus para a nossa intimidade. E nós estamos carregando ela no ombro, colocando ela no lugar de destaque. Irmãos, o pecado de Uzá, então, foi desprezar a palavra. Porque a ordenança era não colocar a mão, ele despreza. Então ele faz conforme o seu coração. Um segundo exemplo, que também foi um exemplo ruim, nós vamos ver na vida de Mical, a mulher de Davi. E eu convido os irmãos a lermos juntos 2 Samuel, versículo 6, vamos estar lendo os versículos 15 e 16. Versículo 15 e 16, vamos falar sobre Mical, o que aconteceu com Mical. Versículos 15 e 16 nos fala assim, o 15. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém. Irmãos, olha só o que acontece então na vida de Mical. Depois da morte de Uzá, né, depois daquele trauma, porque por certo houve uma grande dificuldade ali, o povo supera e Davi leva a arca da aliança para Jerusalém e o povo estava em festa. Mas o que aconteceu? Nesse momento, Mical, ao invés de estar lá no meio do povo, Mical estava onde? Na janela. Meu Deus, Mical estava na janela. O povo estava lá festejando, Davi estava louvando ao Senhor, dançando na presença de Deus, e Mical estava lá, parada na janela. Irmãos, janela é o lugar de você ficar olhando a paisagem. Mical não estava comprometida naquele momento. O fogo do Espírito Santo, podemos dizer, né, a bênção estava presente ali sobre o povo, mas Mical não fez caso algum. Ficou como quem tivesse ali, né, literalmente estava na janela, olhando a paisagem. E a janela também é um lugar onde geralmente, né, a gente vê que as pessoas ficam ali para fazer juízo de valor das outras pessoas. Pois é, e é isso que Mical estava fazendo. A palavra nos fala que Mical viu a alegria de Davi e ela desprezou em seu coração. A palavra do Senhor nos fala um texto que vai nos falar sobre janela. É interessante. Em Atos 20, no versículo 9, se os irmãos quiserem abrir, né? Mas depois os irmãos podem ler em casa também. Atos, no capítulo 20, no versículo 9, vai nos falar da história de um jovem que era o Eutico. E o Eutico estava, a palavra nos fala que Eutico estava sentado sobre a janela, e o momento era um momento de discurso de Paulo ali, e Eutico estava sentado sobre a janela, e de repente, como o discurso dele se delongou, discurso de Paulo se delongou, Eutico vai, e ele adormece e cai do terceiro andar como morto. Irmãos, o seu lugar, o meu lugar, não é na janela. Se pensar, né, janela é lugar de alguém sentar? Não é. O nosso lugar não é estar sentado na janela. O nosso lugar é estar no centro da vontade de Deus, né? O nosso lugar
não é a gente estar viajando em várias coisas, mas o nosso lugar é quando nós estamos aqui na casa de Deus, é estarmos no centro da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com o Eutico, né? O contrário que aconteceu com o Eutico. O discurso se delongou e ele caiu da janela e morreu. Irmãos, e Mical, ela pecou na fraqueza, na frieza, né? O povo estava feliz ali, se alegrando, e Mical ficou fria, ficou apática ali, não quis participar da bênção. Como eu disse, a presença de Deus estava ali naquele lugar, a arca estava presente, e Mical preferiu ficar na janela. Irmãos, tudo bem, ela podia ter os seus problemas, os seus sofrimentos, como qualquer pessoa tem. Mas quando a glória de Deus ela desce sobre a igreja, você tem a oportunidade, irmãos, de vencer os seus sofrimentos, as suas decepções, a sua amargura, e em vez de aproveitar a presença de Deus, Mical fica na janela. Inclusive, ela ficou ali para poder julgar o Davi. Nós não podemos perder a oportunidade. Hoje nós temos uma oportunidade ímpar aqui. Deus tem realizado várias coisas no meio da igreja, mesmo que você não olhe com seus olhos físicos, mas Deus tem realizado várias coisas. E nós devemos fazer como aquele povo que estava ali embaixo, festejando ao Senhor, né? E não ficar igual Mical ficou ali da janela. E o terceiro personagem é um personagem de bênção, que é a figura de Obed-Edom, aonde podemos ler em 2 Samuel, também no capítulo 6, do versículo 9 ao 12. 2 Samuel 6, do versículo 9 ao 12. Que vai nos falar assim, vai nos dizer assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Irmãos, Obed-Edom aqui é uma figura muito importante, porque no momento onde todos estavam ali com medo, desanimados, alguns, como dizemos aqui, já tinham feito pouco caso da presença da arca, da glória de Deus, mas Obed-Edom ele teve a grande bênção da arca repousar e em sua casa. No momento onde não havia lugar para a arca, ali no meio de Israel, então a arca ela foi sim levada para a casa de Obed-Edom, e ele recebe a glória de Deus em sua casa, ele recebe a bênção de Deus em sua casa, ele recebe a visitação de Deus em sua vida. E Obed-Edom, então, eu creio que ele se comprometeu a carregar a arca da forma certa. Eu creio que ele não carregou essa arca pelas mãos, ele se comprometeu a levá-la sobre os ombros, ele se comprometeu a dar o devido valor à presença de Deus na vida dele. Ele não fez como Abinadab, né? Que dissemos aqui, a palavra não nos diz, mas podemos entender, ele não fez pouco caso, ele não deixou aquela arca guardada. Tanto é que eu não sei o que é que ele fez, mas Deus se alegrou muito da vida de Obed-Edom, a ponto dessa arca ficar 3 meses na casa dele, e Deus mudar a história de toda a sua família. Irmãos, 3 meses só na casa de Obed-Edom e tudo se fez novo. E as nossas vidas? Há quanto tempo você recebeu Jesus em sua vida? Há quanto tempo você está com a arca no seu coração? Ela é capaz de mudar toda a sua vida, sem dúvida. Em 3 meses ela mudou a vida da família de Obed-Edom e em nossas vidas, né? São coisas maravilhosas. E Obed-Edom foi um modelo para nós. Ele foi como se falasse: olha, Deus, olha para mim. Uzá desprezou a sua palavra. Mical se tornou fria diante da sua presença. Senhor, olha para mim. Existe aqui no meu coração um compromisso.
o desejo de levar a arca sobre os ombros. Eu me coloco disponível, eu quero conduzir a arca do Senhor, eu quero dar o devido valor à sua presença. Irmãos, e para finalizarmos aqui, a glória de Deus, ela não vai ser revelada publicamente se não for cultivada na nossa intimidade, no lugar secreto. Por isso que sempre nós falamos, o TSD é uma arma infalível, é o seu lugar secreto. Se queremos que Deus nos honre, nós precisamos estar junto da arca, precisamos estar com o nosso tempo sozinhos com Deus. Aí, ao seu tempo, Ele nos honra. Terminando aqui essa palavra, eu quero dizer aos irmãos que Deus te trouxe nessa manhã para te incentivar a levar a arca da aliança nos ombros, dar o devido destaque a Deus como Ele merece. Jesus não te trouxe aqui para levar a arca em carro novo. Jesus não nos trouxe aqui para nós fazermos a nossa vontade, mas para fazermos a vontade dEle. O Senhor não nos chamou para um evangelho de facilidades, de vitórias sem lutas, mas Ele quer que você seja como Obed-Edom, que valorizou a presença de Deus. Amém?